Olá, estudantes e professores do oitavo ano. Estamos aqui mais uma aula de sustentabilidade da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e aí vamos começar a nossa aulinha de hoje. Fenômenos naturais e impactos ambientais. A primeira aula que a gente vai falar sobre esse assunto aqui. E para isso, para essa passagem do conhecimento para todos e todas, Késia, a nossa intérprete de Libras, está aqui comigo para me ajudar aí a passar essa mensagem, né? Fazendo essa acessibilidade a todos os surdos, tá certo? E além de Késia, quem está aqui comigo também para auxiliar nessa aula de hoje, né? Trazer conhecimento para a gente, é a professora Vanessa. Tudo bom, professora? Tudo bom, professora Carolina? Tudo bem, pessoal do oitavo ano? Olha, já dei meu bom dia aqui no chat. Estou aguardando a participação de vocês. Se você, né, dá aquele recadinho que eles já estão cansados aqui de escutar, certo? Se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, não perde tempo, gente. Os QR Codes vão aparecer na sua telinha e você pode direcionar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo e interagir aqui ao vivo. Olha que legal. Você pode tirar dúvidas, né? Deixar comentários, mandar um beijo, né? Porque a gente adora também afeto, que Não é é? importante. Então, corre, baixa o aplicativo, interage com a gente. Mas também, professora Carol, se eles não conseguirem interagir ao vivo aqui, né, por algum motivo, eles podem acessar essa mesma aula, também as outras aulas, né? Tem uma Exatamente. playlist lá de conteúdos, de aulas, que você pode assistir no canal do YouTube, certo? Então, e lá também você pode deixar comentário. Então, vamos embora, porque estudar é bom e além da gente aprender aqui, a gente também se diverte, sorri, né? É É um verdade. momento para aprender e se descontrair, tá bom? Então, bons estudos e vamos embora, né, Carol? Exatamente, vamos embora. Então acessa aí Educa Recife, tá, gente? Vamos lá. Então a gente já vai começar a nossa aula de hoje observando alguns videozinhos curtos, tá? Então lembra que a gente tá vendo hoje, ó, fenômenos naturais e impactos ambientais. Então vamos lá. Olha só. Que tristeza isso aí, né, professora Vanessa? Infelizmente. E Gente, ultimamente, né, a gente vê muito se falar de queimadas, né, exatamente, queimadas ilegais. exatamente. Lamentavelmente, a gente... Lamentavelmente. E queimada é um fenômeno que ocorre até naturalmente, né? No Cerrado, por exemplo, Uhum, né? É um sim. ecossistema que ele tem, na dinâmica natural do Cerrado, existe a queimada, né? A queimada está ali para ajudar a vegetação, né? Então, nesse caso aí, não é isso que está acontecendo. Temos outra imagem, uma árvore Também. caída, né? Na estrada, Pois é, às vezes pelos fenômenos vento, um vento não é? forte, né? Tudo isso Já consegue pode... imaginar aí. Eu acho que É, a imagem já traz sim, essa chuva, impressão para a gente de que isso, houve chuva. Olha o chão é, molhado, né? Na estrada, a árvore caída, então ela está tombada, né? Então, algum vento muito forte. Pode até ter sido um raio, né, professor? Que caiu uhum, na árvore, a sim, árvore, né? Olha isso, gente. inundação, Como a água é forte, né? Vem com uma isso. violência assim na velocidade que ela passa, né? O carro dentro do rio. Eu acho que isso é um rio que encheu A bastante, né? água tem muita força, né? A gente Muita observa força. até, inclusive, nas infiltrações, quando ocorre dentro de casa mesmo. De Exatamente. repente, quando você vê uma Ela pingueira ali, uma passou por um, goteirazinha, né, por como uma se diz. frestinha e já Isso, tá ali pingando dentro de casa. E exato. se você deixar, se for um forro de gesso, por exemplo, você começa a ver, começa a pingar, né? Isso, Por quê? Porque a água, ela tá ali, né? Exercendo uma ação sobre aquele material. Então, começa a destruir aquele material, né? Tem essa exatamente. ação aí de erosão, né? Olha só essa outra imagem. Gente, vocês estão reparando que aí temos casas, né? Então, essa é uma área urbana e tá cheia d'água, né? Ou seja, ocorreu inundações aí, tá certo?
Então, gente, a gente está falando aqui fenômenos naturais ou desastres naturais. Mas será que essas duas expressões querem dizer a mesma coisa? Não necessariamente, porque o fenômeno natural ele vai ocorrer ali no ambiente, mas qual é a diferença principal aí de fenômeno natural para desastre natural? O desastre, ele envolve aí as propriedades, né? As propriedades do homem, né? Então, o desastre, ele vai acontecer numa área urbana, por exemplo, né? Onde tem pessoas morando, né? Como vai afetar a vida humana ali, né? Vai trazer um certo transtorno. A gente vivenciou recentemente, né, aqui na nossa cidade, um momento bem trágico aí das chuvas e tudo mais. E aí, isso aí pode ser considerado um desastre. Não necessariamente natural, porque ali também tem a intervenção humana, né? A ação humana agindo, e a gente sabe, a gente não cansa de falar isso aqui nas aulas de sustentabilidade, que as nossas ações no planeta Terra impactam sim, né? E muitas dessas tragédias que a gente vê no nosso país, vê na nossa cidade ou no mundo, né, são a partir das nossas ações. A partir das nossas ações, exatamente. A grande maioria que ocorre agora é a partir das nossas ações. A gente sabe o quanto a gente está impactando dentro do planeta Terra e por isso que hoje a gente chama a atenção, né, e a gente traz essa urgência que é de falar sobre uma perspectiva ambiental, né, falar sobre sustentabilidade, porque a gente precisa garantir os recursos naturais, a gente não pode destruí-los. Exatamente. Professora Vanessa está falando aí do volume de chuva que foi muito grande, né, há um tempo atrás aqui em Recife. E aí, quando a gente fala desse volume de chuva, a gente pode dizer, né, que houve o quê? Tempestade de água, né? Então, às vezes é muito forte, vem com ventos muito fortes também, né? Então, aqui em Recife houve o quê? Deslizamentos de barreiras, né, que acabaram culminando no final da vida de muitas pessoas, né? Então, assim, houve um fenômeno natural, que é o quê? As chuvas intensas e tudo mais. E o desastre é uma consequência disso. É um desastre natural, né? Como a professora Vanessa, não tão natural assim, quando a gente começa a analisar determinadas coisas, né? A questão social, né? De saneamento, tudo isso, né, ajuda, né, a prejudicar aí todas essas pessoas que sofreram com essa, né, com esse desastre, né, professora? E esses fenômenos, né, esse vivenciado aqui, que para a gente contextualizar, né, trazer para a nossa realidade, ele é muito nessa perspectiva da questão da desigualdade social, que tem a ver com essa crise ambiental, né? Porque desenfreado das cidades, né, onde a favelização, pessoas que não têm como comprar uma casa num ambiente que já está urbanizado, vão construindo suas casas onde conseguem, onde tem, né, condição financeira, né, mais acessível, né? Então, termina construindo em barreiras. Exatamente. E não é uma questão de escolha. Exatamente. Né? É uma questão realmente da desigualdade, né? Da mal distribuição de renda que existe, não só a nível global, mas também no nosso Brasil. Então, isso causa essas desigualdades todas e a gente sabe que muita gente mora em ambientes que não são favoráveis, né, ali para morar, não são adequados, melhor dizendo, para morar. E aí, quando ocorre uma situação dessa, né, de fortes chuvas, as pessoas mais impactadas, né, que mais sofrem, são essas, infelizmente. É verdade. E essa má distribuição de renda, né, essa ausência ou falta de oportunidade, né, também de emprego e tudo mais, isso tudo vem por conta da educação, que não houve, né, não teve educação na básica, não é? Então, o ensino, pessoal, é muito importante para que a gente consiga ter uma posição de emprego dentro da sociedade, né? Quanto mais a gente se especializa em determinadas áreas, mais oportunidades a gente cria, né? Então, por isso que é tão importante também ter essa nossa escola aqui à disposição de vocês, ajudando vocês a construir esse conhecimento aí, tá certo? Então, fenômenos naturais, vamos ver o conceito, né?
são acontecimentos não artificiais, ou seja, que ocorrem sem a intervenção humana. Então, a gente está vendo aí deslizamentos de barreiras, porque isso na natureza pode ocorrer, né? Sem problema nenhum, independente do homem. E também estamos vendo aí maremotos, né? Que são chamados de tsunamis, quando chegam às cidades e tudo mais, né? Então, todos esses fenômenos são fenômenos que acontecem naturalmente no nosso planeta, pela dinâmica natural do nosso planeta, tá certo? Então, esses fenômenos, eles vão representar aí, ó, um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre. Portanto, fazem parte da natureza do nosso planeta. Então, geodinâmica, a gente já está incluindo aí a parte de rochas, né, de constituição do planeta, tá certo? Onde é que a gente está inserido, né? A gente está sob uma superfície. Essa superfície é rochosa e essa superfície apresenta uma dinâmica natural de movimentação também, não é, professora Vanessa? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas que fenômenos naturais comuns podem resultar em desastres naturais? Então, quais são os desastres naturais que vieram aí por consequência dos fenômenos naturais que ocorrem na Terra, né? Então, a gente tem aí os ciclones, por exemplo, e aí a gente tem uma derivação aí, né? Ciclone, furacão, tornado, tufão, tá tudo muito próximo, mas não são a mesma coisa, certo? Furacões, né, como eu acabei de falar, as próprias pandemias, né? E a gente está saindo de uma pandemia aí, mas a pandemia, ela pode sim se tornar um desastre natural, porque naturalmente um micro-organismo se espalha e começa a infectar pessoas, né, pelo mundo todo. E pessoas são seres vivos, né, e fazem parte do ambiente. Então, essa intervenção aí da natureza, né, no caso dos micro-organismos sobre os seres humanos, também é uma questão, é como se fosse, gente, uma pressão do ambiente sobre os seres humanos, né? E isso causa o quê? Uma diminuição populacional, que é importante, ecologicamente falando. É importante haver essa intervenção natural, né? Seja através de micro-organismos ou de outras formas, mas essas pressões ambientais, elas são naturais, não tem outra palavra, né, professora? Exatamente. Porque é uma coisa que vem da natureza. Então, tudo que vem da natureza, tudo que acontece também com os outros seres vivos que não os seres humanos, né, através da natureza, são pressões ambientais. E aí essas pressões existem, estão lá, né? Mas uma pandemia, como nós somos seres pensantes, seres racionais, a gente enxerga de outra forma, porque a gente cria laços com as pessoas, né? Com nossos familiares, com nossos amigos. Então, a pandemia, ela termina virando uma coisa muito pesada para todos nós, né? A gente fica preso, a gente não consegue viver da maneira que deveria, né? Que seria o ideal, né, professora? Exatamente. E a gente trazendo só um parêntese, né? Essa questão da pandemia, que também é um tema, né? Muito atual, que a gente vivenciou, né? Ainda vivencia os resquícios aí da pandemia, da Covid-19. E a gente sabe que um dos protocolos de segurança que se utilizavam era a questão de lavar as mãos. Exatamente. E muita gente não tem. Uma questão tão básica. Tão de higiene, básica, né? exatamente. E muita gente não tem acesso à água. Exatamente. Então, impacta também a população, né, mais carente, que fica mais vulnerável a essas situações, porque era a questão básica ali, né, colocada. A gente sempre via em propagandas, né, orientações de que a forma de prevenir era lavando as mãos, né, passando álcool, mas o mais eficaz mesmo era lavar a mão com água e sabão. E muita gente nem acesso à água tem. Né? E aí você vê, né, como todos esses temas estão interligados. Nós tivemos aulas aqui sobre essa distribuição de água no planeta, né? E agora, com essa pandemia, a professora Vanessa bem lembrou essa questão do lavar as mãos. Mas olha, é exigido que se lave as mãos, mas e aí? Cadê o retorno aí, né? Cadê a acessibilidade
a água, né? Não exatamente. existe essa acessibilidade para todos. Na verdade, a menor parte da população é que deve ter acesso contínuo, Isso, né? E fácil acesso à água, não é isso? exatamente. Pois é. Isso tem tudo a ver com saneamento básico também, planejamento de cidades, tá certo, gente? Então é uma questão de estrutura, tá certo? Então é bem complicado isso, né? Porque existem vários países por aí pelo mundo também que não possuem os recursos naturais tão abundantes, por exemplo, como o nosso Brasil, né? Em Exatamente. questão de água, principalmente, porque a água é um recurso completamente escasso, né? Embora não Exato. pareça, mas é escasso a água doce, que é a água que a gente precisa. Então, é bem pesada essa questão, né, da água. Exato. E aí temos os vulcões também, que são esses fenômenos aí que podem causar desastres naturais, principalmente se esses vulcões estão no entorno ali de cidades, de comunidades, né? Independente do país que seja, mas é importante ficar sempre atento, né? E muitas comunidades, muitas cidades pequenininhas, né, professora, estão ali próximos a vulcões que inclusive são vulcões ativos, né? Ele Isso. pode não estar jogando lava para todo lado, mas ele está só adormecido ali por um tempinho, então fica todo mundo em alerta, é uma loucura, né, isso? Exatamente. Tem alguns países já, né, que esses fenômenos naturais que ocorrem já tem uma forma de monitoramento, né, para precaver, Exato. né, a população para que antes de acontecer, né, as pessoas possam ir para outras regiões. Evacuar a cidade, né? Exatamente, porque realmente tem lugares que de fato, os fenômenos naturais estão em uma área, né, mais geográfica, Exato. que tem mais essa predominância, né, desses fenômenos naturais, e aí acabam realmente acontecendo esses desastres. Graças, né, a gente tem graças à natureza, nosso país é abençoado. Pois é, porque a gente porque não está tão próximo de uma placa, né? Exato. Que a gente consiga sentir esses impactos, né? No caso de um terremoto, por exemplo, né? As placas tectônicas se movendo, a gente não sente terremotos como outros países sentem, né? Exato. Estão em cima do encontro de placas, na verdade, né? Então, em cima da placa a gente não está perto do encontro das placas, né? Que é onde ocorre a movimentação. Então, isso é muito importante. Tsunamis, né? Que são o quê? São esses maremotos aí, chegam nas nossas cidades, nas cidades litorâneas, né? Que também é um fenômeno que ocorre muito na Ásia, né? Tsunami. E os próprios terremotos, tá certo? Que são as causas iniciais aí de um maremoto, que é quando há essa movimentação. Vulcões também, vulcões que estão no fundo do oceano, né? Também podem causar esse maremoto, tá certo? Então, tudo isso aí vai afetar, tá certo? E aí, nós temos aqui, né? Então, os desastres naturais podem ser classificados em tempestades, que podem ser tempestades de chuvas, neve, granizo, areia, raios. Eu queria dar uma paradinha aqui na aula. Professora Isabel, quer trazer os meninos aqui, professora? Temos visita. Gente, temos visita aqui, os estudantes da rede. Fiquem à vontade. Que legal. Estamos ao vivo aqui na aula de sustentabilidade do 8º ano. Alunos da escola João Vitor. Venha, professora. Venha, professora. Olha. Fique à vontade. Olha aqui, gente, os meninos. Que legal. Tudo bem? Tudo bem, professora? Sejam bem-vindos. Vocês estão vindo de qual escola, gente? João 23. A professora Isabel está mostrando o Educa Recife aqui, a IMAD. Tem tudo a ver com sustentabilidade, porque eles estão desenvolvendo um projeto maravilhoso. Vem mais para perto de mim, professora, para pegar seu áudio. O nome do projeto. Qual é o projeto de vocês? Manguezal. Projeto Que Manguezal, legal. que bacana. E a gente está fazendo animais no manguezal.
A gente tá fazendo animais do manguezal com materiais recicláveis. Gente, Que coisa legal! interessante. Professora deve estar orgulhosa desses estudantes, hein? Venha pra cá, professora, pra senhora também usufruir aqui do meu microfone. Diga lá, professora, como é que tá ocorrendo isso? Está bem gratificante, onde os alunos estão podendo observar todo o bioma do mangue. Ai, que interessante. E ali na estrada do Caiara, né, que fica ali no Parque do Caiara, e tem o manguezal, onde eles também vão lá conhecer. Ai, e está sendo um projeto bem legal, bem integrativo. Tô até emocionada, um projeto ambiental, estamos na aula de sustentabilidade, ao vivo, uma coisa Olha, massa. coisa boa aí. Coisa e boa. No projeto lá, que a gente também está fazendo esse projeto que vai durar até outubro, a gente vai apresentar depois através de uma arte interativa, onde o espectador vai poder interagir com o meio ambiente, que é um manguezal lá, que é onde a gente vai ilustrar o manguezal. Gente, que felicidade receber vocês. Olha, a Que prof tá até legal. emocionada aqui, viu? Eu quero que Verdade, eles venham coisa aqui legal. em outro momento, Não é? né? Vamos fazer logo o convite verdade. para que eles possam apresentar esse Como é o nome da trabalho para senhora, gente. Verônica. Verônica, olha, Maravilhoso. já convido aqui para depois trazer, né, o resultado disso. A gente pode fazer alguma coisa, né, para mostrar, né, professora? Hein, professora Isso. Isabel? Podemos trazer depois para mostrar. Já fiz, professora Verônica já está convidada para voltar aqui com todos vocês. Esse vem sim. Ai, coisa boa! Tchau, que a gente Tchau, gente, foi um prazer recebê-los, viu? Parabéns. Parabéns, Ai, que fofos. gente. Pois é, gente, olha só que coisa legal, né? Eu fiquei super emocionada aqui. Jonas tá rindo da minha cara ali, eu imagino. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, voltando para nossa aula de sustentabilidade, né? Falando de tempestades. Estava dizendo a vocês, antes de receber essa galerinha aqui massa que está realizando esse projeto muito legal do Manguezal, um ecossistema super importante aqui para a nossa cidade do Recife, né? No final das contas, nós começamos a construir nossa cidade no Manguezal, né? Então, o centro da nossa cidade, o nosso Recife Antigo, está todo ali no Manguezal, né? E um pouco mais para dentro também da nossa cidade. Então, super importante isso, os canais que passam pela nossa cidade. Tá tudo interligado ali, os rios, né? O Manguezal e tudo mais. Então, legal demais, né, professora? Muito legal, maravilhoso o trabalho. Eu também, muito. Então, vamos lá. Tempestades de chuvas, neve, granizo, areia, raios também, né? Estão aí, fazem parte, são fenômenos que fazem parte dessas tempestades. A gente está vendo um videozinho aí de granizo caindo. Olha que legal ver essas bolinhas de gelo, né? Porque o granizo é isso, viu, gente? Essas bolinhas de gelo. Então, tá tão frio lá em cima que o vapor d'água, quando ele se forma para formar as nuvens e tudo mais, e depois cai em forma de chuva, né, de água líquida, mas está tão fria a atmosfera que essa chuva ela não desce de forma líquida, ela desce já congeladinha. Então são várias pedrinhas de gelo que caem aí, né? Aqui em Recife a gente não apresenta esse fenômeno, né? Então acho bem interessante mostrar para os meninos esse vídeo, deles verem de pertinho esse granizo, né? Nem que seja por vídeo. Mas tá no certo? sul do país, No né? sul do país tem muito, né? Sudeste ainda, né? Pode ocorrer também, mas no sul do país, que é uma região mais subtropical, né? E tudo mais. E olha aí, tempestades de areia, olha só esse deserto aí, né? Imagina um vento passando nesse deserto, levantando toda essa areia. Que coisa, né? E isso existe, viu, gente? Não é conto de fadas, não. Existe sim, tempestade de areia, tá? E um raio, olha só. O raio é a coisa mais linda, né? Isso. Olha esse céu aí, professora, de raio. Mas dá um medinho, não dá? Quando a gente vê um raio. E se você estiver num lugar descampado, Então, é um perigo. perigoso, né? Porque a gente pode servir perigo. como para-raio. Exatamente. Né? E aí o raio vem pra gente. Então, se abriguem, né? No caso de uma chuva muito forte, que esteja, né, com raios e tudo mais, tá certo? Se abriguem, não fiquem expostos. Temos também aqui, ó, deslizamentos de terra e de gelo. Então, no gelo, a gente sabe que é o quê? Uma avalanche, né? Então, avalanche é um perigo, tá? Então, muitas pessoas costumam escalar, né? Os escaladores profissionais, né?
vão para essas montanhas, e são montanhas bastante perigosas para nós seres humanos, porque ali é um ambiente um ambiente natural, né, onde não tem intervenção humana, e perigoso por causa da altitude, também a questão da respiração, do oxigênio está em pouca quantidade lá em cima. Então tem toda uma questão com o nosso corpo, com o funcionamento do nosso corpo. Além do que, a gente fica muito exposto a qualquer coisa que pode acontecer ali na montanha. Fenômeno, inclusive né? esse fenômeno da avalanche, não é? Exatamente. Muito gelo acumulado lá em cima, de repente pode vir um deslizamento de neve, e aí não tem o que fazer, né? Muito perigoso, um esporte bem radical, né? Bem radical. E aí, deslizamento de terra também na estrada. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, já devem ter visto também em reportagens, né? Ou passado por alguma estrada que tenha, né, havido esse deslizamento de terra. Também é muito comum quando tem muita chuva e aquela encosta não tem árvores, né? Não tem nenhum tipo de vegetação ali para cobrir o solo, porque essa vegetação, quando ela cobre o solo, gente, ela também tem as raízes das plantas, não tem? Então, essas raízes, elas fazem esse papel aí de segurar o solo, Da tá sustentação, certo? né? Da sustentação. Então, quando esse solo é desnudo, ou seja, não tem vegetação ali, o que é que acontece? O deslizamento por conta da água. A água vem arrastando toda essa terra, esse solo, né? Área de perigo, né? Área de perigo. E as tempestades também podem trazer esse caos aí nas cidades, né? A queda de árvores. Olha só, esse carro ficou preso aí com uma árvore, né? Fora o prejuízo financeiro também para as pessoas, né? Os donos dos carros e tudo mais. E torres de energia. Às vezes pode acontecer de um poste de energia cair, né, por conta de um vento muito forte decorrente de uma tempestade, né? Eu acho que isso é uma coisa que muita gente já deve ter visto, né, nas cidades, assim. Então, terremotos. E terremotos vai ficar para a próxima aula, viu, professora Vanessa? Já estamos bem no finzinho da aula. Exatamente. E podemos nos despedir de todos. Podemos sim. Gente, foi maravilhoso. Vai ficar esse gostinho de quero mais, mas só na próxima aula. Fica atento aí que próxima semana a gente está aqui de novo. E um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Eita, aula boa danada, a gente teve visita hoje, né? Foi tudo massa, assim, já sabemos aqui de primeira mão do projetinho aí dos meninos. Então, gente, vamos aguardar a próxima aula. Eu espero vocês aqui com a gente. Beijo, até a próxima.